nesse clima que a gente começa essa sexta-feira cantando Quão Grande És Tu, Quão Grande És Tu. Então minha alma canta. Quem cresceu aí cantando essa música, hein? Essa música aí me remete à minha infância inteira cantando músicas do cantor cristão, e é maravilhoso poder começar essa sexta-feira já declarando que Deus é grandioso. Sejam todos bem-vindos hoje, nessa sexta-feira, depois de uma semana abençoada. Eu tenho certeza que sua semana ela foi recheada de alegria, de esperança. Você foi encorajado aqui todas as manhãs, exceto quarta-feira. Você foi encorajado, estimulado à vida com Jesus. Então sejam todos bem-vindos. Pati dos Alferes, o Cobert, Mário Barros, a Jerusa. Bem-vindo, Jerusa. Sejam todos bem-vindos de perto e de longe para mais uma manhã. Lana Gabardo, todos vocês são muito bem-vindos aqui. Já corri hoje, hoje dei uma corrida que eu achei que eu não ia chegar em casa. E Curitiba tá linda hoje, tá uns 23 graus, 24 graus. E qual que é o fim de semana para vocês aí? Tem alguma programação já? Nesse domingo a gente vai ter aqui nossa celebração de domingo em família. Vinícius Cacol estará ministrando palavra com a gente, vai ser muito bom. Estou na expectativa já de domingo. Ontem tivemos uma sessão do Lidera incrível. E é isso aí, clima de pandemia, uns se escondem, outros atacam, outros avançam. E eu quero te dizer uma coisa: o mal que você teme potencialmente vai te sobrevir. O mal que você teme potencialmente vai te sobrevir. Esse era o problema da perfeição de Jó. Jó era um cara top, Jó era um cara santo, íntegro, puro, temente a Deus, mas ele tinha um defeito. Qual era o defeito de Jó? O defeito de Jó é o defeito da maioria dos crentes. Eles têm medo. Você já percebeu o quanto crente tem medo? Tem medo de errar. Crente tem medo de desonrar o pastor. Crente tem medo de Deus pesar a mão. Crente tem medo de sair na mão com o cara na rua. Crente tem medo de ser mal falado. Crente tem medo da política. Crente tem medo de um monte de coisa. E Jó era tipo esse cara crente. Um cara que tinha um defeito. Ele tinha medo. E aí no final ele fala assim: o medo que eu sobrevi, que eu temia me sobreveio. Aconteceu comigo justamente o que eu temia. E eu tô vendo muitas pessoas tendo que como é que posso dizer? Essas pessoas estão tendo que amortecer aquilo que elas temiam. Quantos aí que estão com medo do Covid, não saem de casa para nada e de repente pegam Covid? Por que será? Várias pessoas criticam que não usa máscara, criticam que você não fica em casa, criticam que você fica enchendo a casa de pessoas, que você não suspende a igreja. Então, pois é, essas pessoas estão com Covid. Então a gente precisa ir para cima, gente. Vai para cima, não tenha medo de nada. Ontem eu falava na sessão do Lidera o seguinte: você já imaginou as dimensões, as proporções que a tua vida tomaria sem medo? Imagine a sua vida sem medo. Medo de nada. Medo de ladrão, você não tem medo de pobreza, você não tem medo de falar em público, você não tem medo de ser flagrado, você não tem medo de postar nada, você não tem medo de alguém pegar teu celular sem você saber. Liberdade é uma vida sem medo. Fora isso, todo o resto é mentira. Liberdade não é você poder fazer o que você quer. Liberdade é uma vida sem medo. Você é incontrolável pelo medo. Então eu desejo que nessa noite, nessa manhã, nesse dia, na verdade, você seja livre do medo. Todo medo,
todo medo. Ei, tem gente aqui que está com medo de perder emprego. Tem gente aqui que está com medo de continuar desempregado. Tem gente aqui que está com medo de sair da igreja. Tem gente aqui que está com medo de fundar uma igreja. Tem gente aqui que está com medo de se mudar para outro país. Tem gente que está com medo de ter filho. Eu quero te dizer, ei, seja livre, seja livre, seja livre. Você não é refém do medo. Você é livre do medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Logo, Deus é amor e aonde Deus está, não há lugar para o medo. Ei, medo e Deus não coexistem. Se você é habitação do Eterno, você não pode carregar o medo dentro de você. O medo não para em você. O medo não para em você. Amém? Então, vamos começar aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Eu declaro uma palavra para aqueles que estão com Covid. Eu declaro uma palavra para aqueles que têm um familiar com Covid. E eu declaro uma palavra sobre aqueles que vão pegar o Covid. Seja pronto para pegar o Covid. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Nós somos, entretanto, os da fé, que avançam. Irmãos, a sua vida pertence a Deus. Você não teve controle sobre o teu nascimento, assim como você não vai ter o controle sobre a sua partida. Então não tenha medo. Os teus dias, eles estão contados. O Senhor é o Senhor não só da vida, mas Ele é Senhor da morte. Ele governa sobre a sua morte. Ele governa sobre os seus dias na terra. Então, seja livre do medo. Essa é a minha mensagem dessa manhã. E eu quero receber aqui com muita alegria Rogério Flader. Rogério Flader, vocês vão conhecer hoje, um irmão querido que eu encontrei nessa semana e convidei ele justamente para ele vir aqui compartilhar sobre o último ano da vida dele. Vocês vão ficar impactados com o que Deus faz, com o que Deus está fazendo e com a expectativa e a esperança dentro de um cara que passou talvez um dos dias mais difíceis da vida dele nos últimos 365 dias. Para algumas pessoas o Covid foi dolorido. Mas dentro do Covid, para outras pessoas, o divórcio foi dolorido, a morte de um filho foi dolorido, a partida de um pai foi dolorido. E todos nós, cedo ou tarde, nós vamos passar pelo dia amargo, pelo dia mau. E a questão não é o quanto você consegue fugir do dia mau, mas é o quanto você supera a sua capacidade de ficar firme, constante, inabalável, ultrapassando o dia mau. E ele vai contar um pouco sobre o dia mau dele, ele vai contar um pouco sobre a maneira como ele deu a volta por cima, está dando a volta por cima. E ele é uma dessas milhares de pessoas que um dia tropeçaram numa live comum como essa. E a partir dali, algo grandioso começou a acontecer. Recebam com muitas chuvas de coraçãozinho, enviem para amigos, enviem para grupos de famílias e recebam aí Rogério. Bom dia, Rogério, tudo bem? Bom dia, Cal. E aí a turma aí que está aí junto. É um prazer enorme estar aqui conversando com você e com o pessoal aí da sua audiência também. Que bom que deu certo hoje, irmão. Hoje deu certo hoje. Você tentou ontem, só que ontem eu precisei receber aqui meu primeiro pastor, que estava passando aí com umas lutas muito grandes. Eu não pude, infelizmente, te receber. Aliás, conversar com você, porque eu precisava receber ele aqui em casa. Foi a primeira vez que eu consegui trazer ele aqui para conversar comigo. Ele estava precisando. Um dia eu precisei dele e ontem foi uma hora de retribuir o que ele fez comigo há 23 anos atrás. Que bênção, meu irmão. Graças a Deus. Pessoal, então esse é o Rogério. O Rogério vai se apresentar daqui a pouco, vai falar quantos anos tem, vai falar como tudo começou. Mas resumindo, Rogério é uma dessas pessoas incríveis cuja palavra foi uma matéria-prima para consertar talvez a retomada de vida dele. E eu sou muito grato a Deus, irmão, porque você primeiro foi humilde o suficiente para entrar em contato, para testemunhar. E eu oro para que Deus use hoje as tuas palavras, Deus use a sua vida, que você pavimente lugares e destinos de outras pessoas que talvez estão em um lugar como você estava. E com certeza você vai tornar hoje a nossa live uma live memorável em cima de testemunhos. Eu creio que o papel da igreja é colecionar testemunhos. Testemunho é a única coisa que a gente leva para o caixão. Porque, na verdade, quando a gente estiver no caixão, os testemunhos vão estar tudo em volta, velando a gente.
E eu sou grato a Deus que você é um desses testemunhos que se permitiu ser acessado, que talvez foi vulnerável o suficiente para deixar essa mensagem, essa palavra fresca entrar dentro de você. E quando a gente fala aqui da religião, pessoal, a gente não está brincando. Quando eu falo que o diabo é mais meu amigo do que a religião, eu estou falando muito sério, porque o diabo ele tem que me obedecer. Satanás ele tem que me ouvir, ele tem que se submeter a mim. Mas a religião não. E Jesus ele amou todas as pessoas. Ele andou com prostitutas, sentou com ladrões. Ele não tinha problema com nenhuma pessoa. E a única pessoa que ele resistiu, que ele confrontou, foi os religiosos. Então, se existe alguma ameaça do evangelho, que é que não existe, né, na verdade, mas se existisse uma ameaça hoje, o maior inimigo do evangelho é a religião, porque ela usurpa do evangelho para corromper o evangelho, né? E você é um cara que está voltando de um caminho onde com certeza Deus vai te usar para milhares e milhares de pessoas para você dizer, ei, volta que é para outro lado, né? Eu sou esse cara também, né? Eu sou esse cara que um dia eu estava num buraco negro, eu caí dentro da religião, eu cresci dentro da religião e confesso que um dia eu me dei conta do lugar que eu estava e falei, cara, isso é tão terrível que o meu desejo é que nenhum ser humano venha parar nesse lugar de ignorância que eu cheguei. E hoje a minha vida é uma vida onde eu tô literalmente voltando e falando para as pessoas, ó, volta que deu merda, né? Para aquele lugar ali da zebra, não vai, é para outro lado. E esse outro lado a gente vai caminhando e vai conhecendo junto. É um lugar de um cristianismo vivo, de uma fé operante, é um lugar de um amor energético, é um lugar onde há obras, onde há frutos, um lugar onde há vida, né? E a religião não tem nada disso. A religião não há frutos, ela tem obras. A religião não há vida, ela tem existência, mas não vida. Então, com certeza, você é um testemunho vivo hoje do que uma religião faz com as pessoas e o que as pessoas não deveriam fazer dentro da religião. Então, com vocês, pessoal, Rogério Flader, como Jesus entrou na história, falando com a gente um pouco com a Bíblia na mesa hoje. Fica à vontade, meu irmão. Beleza, Cal. Obrigadão. Repito, é um baita de um prazer. Eu te conheci há uns 8 meses atrás, me parece que bem no início da sua série de lives aqui. Mas deixa eu começar como que Jesus entrou na minha vida. Eu sou de Minas Gerais, meu nome é Rogério Flader, hoje eu tenho 39 anos. Nossa família morava numa cidade muito pequena no norte de Minas, que na época devia ter uns 2.500 habitantes. Então, por aquele negócio, os filhos estão crescendo, precisa de faculdade e tal. Aí meu pai e minha mãe resolveu mudar para a cidade que eu estou aqui nela hoje, que é a cidade do norte de Minas, chamada Montes Claros. E aqui a gente veio e tal, beleza, e estava tudo bem, meus pais estavam em harmonia perfeita, até que a minha mãe foi procurar um crescimento econômico em obras de bruxaria. Foi fazer aqueles trabalhos de abre caminhos e coisa do tipo, e aquilo ali fez com que maldições fossem atraídas para nossa casa, para nossa família, e deu no divórcio muito traumático dos meus pais. Por que traumático? Porque a gente nunca viu eles brigando. Eles se davam assim absolutamente muito bem, e eu atribuo a uma obra realmente satânica ao que aconteceu. Éramos católicos, muito católicos, né? Idólatras mesmo, de verdade. Eu me vestia de anjo em comemorações da Igreja Católica, carregava cruz, participava de quermésia, não sei se vocês entendem essa linguagem, que eu não sei se é uma coisa mais mineira ou é mais generalizada. Aquelas barraquinhas que tem comida, festa e tal, e procissões, pagava promessa, enfim. Até que o casamento deles se separaram, todo mundo ficou muito mal. Minha mãe resolveu ir para São Paulo. E em São Paulo, ela acabou conhecendo lá a igreja da conversão dela e mais tarde a igreja da minha conversão, porque eu fui da Universal, 22 anos de Universal e um pouquinho mais de 20 anos de pastor da Universal. Mas aí, beleza, no início da conversão, minha mãe teve 1 ano a mais do que eu de igreja. Ela começou a falar, e eu também tinha uma professora de religião que me influenciou muito. Nunca mais a vi, mas me influenciou muito para ir para Jesus.
né? Aí eu acabei entrando na Igreja Universal, participei de uma reunião. Entre a primeira reunião e a segunda reunião foram 15 dias, e ali eu fui conversei com o pastor, que é o meu primeiro pastor, que esteve aqui comigo ontem, almoçou comigo, e ele falou, não, você tem que vir para a igreja, buscar Jesus, tal, 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 e eu fui. E aconteceu que eu fiz minha primeira, na Universal tem esse termo chamado corrente, né, que a pessoa vai várias vezes, e aí eu fiz uma corrente que tinha aqui na igreja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta da mesma semana. E era fevereiro e era época do carnaval. Ali eu tive um primeiro contato com o amor de Deus. Eu fui na igreja segunda e fui para o carnaval. Saía da igreja, o carnaval estava instalado a uns 3 quarteirões mais ou menos da igreja. Na terça fui para o carnaval. Na quarta eu fui para o carnaval, mas eu já estava meio esquisito. Já não estava me sentindo muito confortável. Na quinta-feira eu fui, e quando eu estava lá, Cal, me bateu um desespero de ir embora, e eu compreendi que aquele local não era mais local para mim, aquela festa da carne e tal, e ali começou o meu primeiro pontinho aí de conversão. Fui, ouvi a palavra tal, e comecei a entregar minha vida para Jesus, até que no mês de maio, 1º de maio daquele ano, de 98, eu me batizei, então, nas águas. E comecei a pegar firme, fui entregando minha vida para Jesus, e de fato eu fui entregando, até que chegou em agosto, onde tivemos uma vigília do grupo de jovens, e ali teve uma busca do Espírito Santo, e o meu primeiro pastor que conduziu, embora ele não era mais meu pastor nessa época, ele estava na igreja sede, ele que fez a reunião, a vigília do grupo de jovens, e naquela madrugada, no antigo cinema aqui da cidade, eu fui batizado pelo Espírito Santo. Lembro detalhes, lembro da música, lembro a posição que eu estava, lembro o local que eu estava, porque foi realmente uma coisa muito marcante, muito marcante, muito marcante. Lembro a música que a gente cantou pós a busca, aquele envolvimento, falar em línguas. Eu lembro detalhes, porque realmente eu queria realmente Jesus na minha vida. E naquele momento, eu recebi, junto com o batismo, o chamado para ser pastor. Porque eu queria estar na igreja, e firme com Jesus, mas eu não queria fazer a obra de Deus, eu não queria fazer nada do tipo. Nada do tipo. E o pessoal, olha, você poderia fazer isso, poderia fazer, olha, não fala. Você poderia ser um obreiro. Eu tinha rejeição ao fato de fazer a obra de Deus. Eu achava muito bonito, mas eu não queria de forma nenhuma. Beleza. Mas ali o Espírito Santo já me chamou para pastor. Eu lembro até a música do Sérgio Lopes que diz: enquanto voz em mim eu tiver e a tua luz em meu rosto brilhar, quero te adorar e falar do teu amor. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não queria me envolver com nada, agora Deus está me chamando para ser pastor. Me entreguei e fui levantado nos moldes do sistema da Universal, fui levantado e tal, até que eu cheguei a ser pastor auxiliar e 6 meses depois titular. Cal, entre o mundo e ser pastor titular sozinho em uma cidade totalmente distante, do outro lado do estado, eu estou aqui no norte de Minas, essa cidade, eu fui titular da igreja do sul de Minas, já chegando em São Paulo, foram 1 ano e 10 meses. Entre sair do mundo e dirigir uma igreja sozinho, foi 1 ano e 10 meses, porque eu tinha vontade, eu tinha sede, eu gostava, para mim era uma maravilha. E por aí vai. Só que com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo e fui para outras igrejas e fui auxiliar pastores mais maduros, tal. E sempre teve aquele espírito de é uma guerra, tudo é guerra, 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 guerra. E a gente acaba colocando na nossa vida espiritual um peso que não tem. A gente começa a ver tudo. Eu não posso fazer a vontade da minha carne. Que guerra que é? Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Que guerra que é? Era normal os pastores chegarem para mim, rapaz, fazer a obra de Deus é uma guerra, é uma guerra, é uma guerra, é uma guerra. Eu falei, meu Deus do céu, mas tudo bem. Continuei sempre com muito bons olhos. Aí chegou o ponto que eu fui passando por outras igrejas. Eu conheço Minas quase toda. Eu só não conheço o Triângulo Mineiro, que é ali Uberlândia, Uberaba. O restante, ou eu já passei, ou eu já tomei conta. Eu tinha cargo de liderança na igreja agora nos últimos 10 anos,
Eu fiquei 20 anos de pastor da Universal, os 10 primeiros anos de titular e os 10 últimos anos de regional, que é aquele pastor que dirige outras igrejas, outros obreiros e por aí vai. Tem uma responsabilidade muito grande, administrativa, espiritual, moral, enfim. E enfim, aí beleza, fui, casei e tal, ok. Depois de um pouco mais de 14 anos de conversão, eu descobri aquilo que ninguém quer descobrir, né? No caso da moça que, no caso, era minha esposa, e eu tenho base bíblica para o divórcio pelo que ela fez. Com tudo isso que eu estou falando, não estou falando mal dela, foi a decisão dela, nem da Universal, tenho um respeito. Eu também, Cal, não vou jogar 22 anos de faculdade fora, né? Faculdade, né? Eu não vou jogar, eu não vou jogar de jeito nenhum. Aí, o entendimento que eu tenho hoje eu fui preparado mais de 20 anos para viver os melhores dias da minha vida a partir de agora. Aí, quando teve o divórcio, eu, por decisão minha, não porque a igreja me excluiu, porque eu não dei deficiência de caráter, então eles não me tirariam. Mas por decisão minha, eu preferi não ser cuidado lá. Aí, porque quem está chegando do mundo tem um tratamento muito bom para conversão. Mas quem manifestou um problema depois de estar firme, não tem um aparato para isso. É pedra, é acusação, você errou quando foi casar, você não viu, ela deve ter dado sinais, tal. Como eu estava com um problema demais, Cal, para passar, eu não quis enfrentar esse. O que eu fiz? Fui na Igreja Batista da Lagoinha, de São Paulo, no centro de São Paulo, pastor Brito Júnior. Desculpa, pastor... Bruno Brito, desculpa. Aí eu fui, conversei com ele, ele me atendeu no escritório dele, foram 28 minutos que ele me deu, com muito amor, com muito respeito, com muita consideração. Ele não me pegou como está chegando de uma igreja herética, olha o troféu que a gente tem aqui, porque acaba acontecendo muito isso. Quando os pastores de igreja não herética recebem alguém de igreja herética, acaba pegando ele como troféu. Tá vendo? Não adiantou nada, o evangelho dele não protegeu ele do problema que ele teve com o pessoal, tal, etc. Ele me atendeu assim, é um verdadeiro homem de Deus. Foram 28 minutos cruciais para a minha vida. Me desliguei da Universal, sem briga, sem confusão. O meu líder da época chegou na reunião de pastores e falou para todo mundo, coisa que eu conversei com ele no escritório. Então eu vi que o meu fato de sair foi mais assertivo ainda. Porque se eu sair foi dessa forma, todo mundo ficou sabendo, imagine se eu tivesse ficado. Fiquei na Lagoinha uns 5 meses, veio a pandemia, fechou tudo. A Lagoinha foi uma das primeiras igrejas de São Paulo, até por ser muito visada, por ser do centro, que fechou as portas e começou só um online. E eu falei, meu Deus, eu queria desenvolver o meu ministério, continuar a pregar, porque eu amo o fato de pastorear, tal, etc. Aí eu falei o seguinte, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu não fazia nada, eu tinha uns 300 e poucos seguidores no Instagram. Aí, olha como que eu te achei. Eu falei assim, eu já sei, eu vou começar a seguir todo mundo, porque eu pensei, quando a gente segue muita gente, sempre tem alguém que segue de volta. Cal, eu saí seguindo todo mundo, eu não sei com qual dedo, de qual direção que eu consegui te achar. Eu fui seguindo todo mundo, depois eu vi a besteira que eu fiz, porque eu comecei a seguir a Anitta, não vi. Comecei a seguir esquerdistas, comecei a seguir gente imoral, aí depois eu tive que fazer uma limpeza. Beleza. Começou a pandemia. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? No primeiro dia, Cal, eu dormi o dia inteiro. Porque eu comecei a trabalhar e não estava tendo folga, era todos os dias. E aí eu dormi o dia inteiro. No segundo dia de pandemia, eu dormi um pouco, descansei bastante, mas eu já fiquei um pouco esquisito. Eu falei, quarentena, isso não vai ser muito não, vai ser uns 20 dias, 30, no máximo 40, o nome já diz, quarentena. Pensava eu, coitado. Aí, no terceiro dia, eu já estava com raiva do Dória, porque eu estava em São Paulo até então, e ele que decretou que ia ter o lockdown e tal, eu já estava morrendo de raiva do Dória. Aí eu pensei comigo, ou eu deixo o Espírito Santo trabalhar em mim, ou eu me afundo de uma vez por todas nessa pandemia.
Dentro de casa, já divorciado, sem ninguém, já tinha virado o ano, eu, então, abri o Instagram, tava lá, Caldiz. Abri, era você, foi minha primeira live, não me recordo com quem foi. Aí depois teve uma live com Vitor Azevedo. Eu não estou enganado se você fez uma live com aquele pastor da Igreja Nova do Rio de Janeiro, Megali? Fragali. Fragali, né? Fragali, Maurício Fragali. Isso, Maurício Fragali. Tal. E aí eu comecei a seguir os que apareciam na live, eu comecei a seguir. E com você, todos os dias eu estava ali na live. E aí eu falei, meu Deus, que evangelho é esse? Ô, Cal, como eu deixei o Espírito Santo me limpar, trabalhar em mim, eu lembro que eu fiquei 35 dias de quarentena, que eu saí para ir na padaria, saí para o supermercado e voltava. Ali eu orei, pedi a Deus o que eu ia fazer com o meu ministério, porque eu não tinha encerrado o meu ministério. Foi uma vírgula, não foi o ponto final. E aí eu fui ouvindo as palavras, a palavra, e aí eu fui tendo esse encontro com o mesmo Deus que eu, claro, mas que eu já tinha. Só que eu via Deus de lado. Você sabe que quando a gente vê uma pessoa assim, ela tem uma fisionomia. Quando você vê de frente, a fisionomia é outra. Cal, você, pelas suas lives, eu descobri que Deus é esse que eu posso olhar nos olhos, que os olhos dele têm fogo, mas não me destrói. E não mais aquele Deus que eu consigo ver ele de perfil, que ele está esperando um erro meu para mandar um raio na minha cabeça e me matar. Porque a lei traz muito isso, né? A própria pregação de usar lá, tal. Ele tocou no que era sagrado e morreu, tal. E outros fogos estranhos que o Antigo Testamento, enfim, mostra pra gente. Aí eu já não ia mais na Lagoinha pelo fato de ter fechado, tal. Aí eu fui pro alpendre, assim, do apartamento que eu estava, era do lado do aeroporto de Guarulhos. Eu vi os aviões, assim, um pouquinho ao longe. Eu cheguei lá e falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida num desses 35 dias de live, eu chamo de intensivão que eu tive. Aprendendo novas coisas, ouvindo. Aí eu bloqueei a minha antiga igreja da minha vida. Descurti todo mundo que eu curtia de lá, membros, exceto membros, sabe? Perdi. Cal, como eu era líder regional, eu liderava pastores, todos eles, exceto 2, me bloquearam, pararam de conversar comigo. Incrível. Sobraram 2. Um em São Paulo, um em Minas. Mesmo assim, esse de São Paulo, 2 ou 3 semanas atrás, ele também se desligou. Muitos pastores acabaram se desligando. Só no ano que eu saí, 1.580 pastores, só pastores, se desligaram. Justamente por conta, infelizmente, por conta dessa religiosidade. Eu oro por eles, eu peço que Deus apresente para eles uma nova face dele, não essa face desse Deus bravo que quer te matar, que quer te pegar, qualquer erro. Parece que ele está com uma lupa procurando alguns erros seus. Tem um respeito muito grande, uma consideração, mas dos pastores sobraram 2. Um amigo irmão que eu tenho e um que é bem amigão meu, que eu fiz nos meus últimos dias lá. Bem, aí, Cal, eu fui pro puxadinho, né, que tem nos apartamentos. E aí eu orei e falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer do meu ministério? Aí Deus falou o seguinte, olha, você vai voltar claramente, Cal, para a sua cidade. Que é onde eu estou aqui. Eu falei, Senhor, claro que não, né, Senhor? Vamos combinar aí, né? Aí não, né? Porque eu não queria voltar para Minas, muito menos para a minha cidade. Eu não tenho problema nenhum aqui. Eu não queria por alguma razão qualquer. Porque eu amo minha família, eu não tenho problema nenhum com eles. Aqui a comida é uma maravilha. Mineiro, você já viu como é que a gente come bastante, né? E enfim. Aí eu falei, Senhor, mas é sério mesmo? Aí eu falei assim, ó Deus, eu queria tanto entrar de alguma forma com o evangelho na cidadezinha de 2.000 e poucos habitantes, que hoje tem 4.000. Aí Deus falou assim, ó, liga para o seu primo. Aí eu falei, poxa, mas meu primo não sabe nem onde ele está. Não vou ligar para ele, não, vou ligar para o outro. Aí eu falei, primo, queria entrar aí na rádio aí. Ele falou, primo, o diretor da rádio aqui é meu amigo e irmão. Eu posso falar com ele. O cara deixou. E aí eu tenho um quadro de 10 minutos todo dia, de graça, graças a Deus,
não pago nada, graças a Deus, e eu evangelizo os meus primeiros conterrâneos, que é dessa cidade pequenininha. Eu falei, Senhor, então o negócio é o seguinte, eu vou ter que ir mesmo, né? E Deus falou, Meu vai. Deus. Uau. Inteligente, Uau. inteligente. Aí, Carl, eu fui e falei, fechou. Quebrei o contrato lá que eu tinha alugado o apartamento, voltei aqui para a cidade, passei um áudio para o meu irmão assim, Deus me falou que eu preciso ir aí começar o trabalho. O que você me diz? Eu esperava a oposição do meu irmão. Meu irmão tem 9 anos apenas, né? É porque eu tenho 20 e poucos. Ele se converteu, tem 9 anos que ele se converteu. E aí eu falei, e aí, o que você acha? Eu esperava que ele ia falar assim, olha, a pandemia tá aí, não sei o quê. Eu pensei que ele ia barreirar de alguma forma. Aí ele falou, olha, se o Senhor te falou, o que você tá fazendo aí até agora? Eu falei, pelo amor de Deus, vou ter que ir mesmo, não tem jeito. Aí arrumei minhas coisas, tal, vazei para cá. Aí eu falei, onde que eu vou abrir a igreja? Onde que eu vou começar? Não tinha um nome para a igreja, não tinha nada, cara. Foi assim, eu só tinha o ID de Deus, porque Deus falou comigo, ó, você pastoreou 20 anos. Porque quando é assim, a gente distancia da família, a gente perde vínculos familiares totalmente. Pouquíssimas vezes eu vim aqui para visitar minha família. Pouquíssimo, eu conversava com eles muito pouco. Realmente eu perdi quase a minha família nesses 20 anos. Assim, infelizmente. Mas, enfim. Aí, eu falei, onde que vai ser? Aí, beleza. Eu cheguei aqui, fui conversar com meu irmão. Ele perguntou, você pretende abrir igreja onde? Não tinha um nome para igreja, não tinha nada. Nem dias e horários de reuniões, não tinha nada. Aí eu falei assim, ó, lá onde você tinha uma gráfica, eu queria aquele ponto, que é uma avenida, que é movimentado, que todo mundo passa, que é um bairro muito grande e tal. Mas, ó, eu queria ali, mas é muito complicado. O local vai estar aberto me esperando. Meu irmão falou o seguinte, eu vou conversar com o dono lá, porque meu irmão não está lá mais há uns 3 anos, porque ele tem a sede própria da gráfica dele. Eu vou conversar com o dono de lá. Passou um zap, vem cá, tá livre lá? O dono falou, tá. Meu irmão quer conversar com você. Fui lá, Cal, não tem condição, Cal. O lugar onde eu tive a ideia, vamos começar a igreja aqui, é onde a igreja é hoje. Foi uma coisa impressionante. Não chamei meu irmão, porque eu não vim para isso, eu vim para... Embora Deus falou, você ficou 20 anos fora, ganhou almas, eu te usei para pessoas que você nunca viu, lugares que você nunca viu, agora você vai pastorear os seus familiares, seus amigos, seus conterrâneos. Eu falei, eis-me aqui. Cal, quem frequenta a igreja hoje? Meu pai. Eu sou pastor do meu pai. Eu sou pastor da minha irmã mais velha. Eu sou pastor da outra minha irmã virtualmente, porque ela mora em Campinas. Tudo depois que a igreja começou, que eu obedeci. Eu sou pastor da minha irmã mais nova. A minha irmã mais nova leva 4, 7, 8 pessoas nas nossas reuniões. A minha irmã mais nova. Tudo católica, assim, católica, apostólica, romana, futebol, clube, meu padre, é uma coisa incrível. Minha amiga de adolescência, minha amiga de infância, pessoas que eu jamais sonhei estão indo na igreja. Rompi com a lei e estou na graça. Inclusive, a nossa reunião de quinta-feira, no caso que a gente teve ontem, a reunião chama Maravilhosa Graça, porque foi o encontro com essa graça. Eu estou passando por uma segunda conversão. Eu não excluo a primeira conversão, porque é bagagem para mim, eu sei disso, eu não vou jogar fora, eu não ignoro, eu não me arrependo assim. Poxa, mas 20 anos para abrir os olhos? Mas abri os olhos, graças a Deus. Deus sabe por que ele deixou. Aí, beleza. Como eu estava divorciado, eu falei, com quem eu vou namorar? Perguntei para Deus. Aí eu fui nos meus grupos, que eu era o líder, procurando. Não, essa aqui é casada? Lógico que não. Não, essa aqui... não gostei não. Era como se fosse um cardápio. Desculpa aí, Clau, falar dessa forma. Essa aqui também não. Essa aqui não gostei. Beleza. Nos grupos não tinha ninguém. Eu falei, Senhor. Tentei uma moça na Lagoinha, não deu, porque ela estava muito ferida lá, tadinha. Mas, enfim. Aí, tô no Instagram e eu segui uma moça da igreja, minha ovelha, porque era um sistema da igreja. Siga para ver o que eles estão postando. Qualquer coisa porque a gente não podia postar nada. Eu sou cruzeirense.
Cal, eu não pude postar que o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil de 2018. Eu não pude postar que o Atlético, que a nossa rivalidade aqui é Cruzeiro e Atlético, perdeu. Não podia, não. Você é pastor, você precisa ter postura, tal. Eu achava ruim, mas vou fazer o quê? Enfim, não vou trocar o ministério por conta disso, tal. Aí, enfim, eu fui e continuei. E aí passou essa moça. Eu falei, bonita pra caramba, hein? De jeito nenhum, Rogério, deixa de ser bobo. Eu continuei. No Instagram, normal. Depois veio ela de novo. Eu falei, podia ser, né? Chamei ela me atendeu, oi, pastor. Né? Porque tem esse regime. Pastor, senhor, sim, senhor, pode deixar, amém. É um regime meio militar. Aí eu fui, falei sobre o divórcio, a gente conversou um pouco, e aí a gente marcou para a gente se encontrar, depois de muita resistência da parte dela, ela foi minha ovelha. Aí eu encontrei com ela, uma pessoa maravilhosa, mas eu falei, não vai ter como, porque ela foi minha ovelha. As pessoas podem pensar que eu tinha alguma coisa com ela, mas nunca. A igreja era muito grande, a igreja cabia 1.200 pessoas. Então ela sentava normalmente do meio para trás, sei lá, e, enfim. Aí eu falei, não vou fazer isso não. Aí eu pedi um atendimento com o pastor Bruno Brito, e aí eu conversei algumas coisas com ele, algumas questões, porque eu estava em processo de cura também. E aí eu falei, olha, pastor, sobre a minha vida sentimental, eu queria falar para o senhor que eu encontrei uma moça assim, fantástica, maravilhosa, menina de Deus, mas não vai ter como. Ele, por quê? Ele achou estranho. Por quê? Sua menina é maravilhosa. Por quê? Não, porque ela foi minha ovelha, as pessoas podem pensar de mim, Cal, eu levei uma surra. Ele falou, você não faz isso não, você não deve satisfação nenhuma para ninguém, você tinha alguma coisa com ela? Eu falei, não, pastor, ela é minha ovelha apenas, eu não olhava ela de outra forma. Se essa moça te faz bem, não tem motivo, você não deve satisfação para ninguém. Aí eu falei, eu discordei dele inicialmente, falei, mas eu não vou falar nada, meu pastor, eu vou abaixar para ele. Depois eu estava conversando com um amigo, a esposa dele, eu falei para a esposa dele, eu encontrei uma pessoa maravilhosa, mas não vou ficar porque ela é minha ovelha. E a esposa do meu amigo estava ouvindo, e ela nunca conversava comigo, ela sempre ouvia a conversa que a gente conversava, e aí ela gritou lá, fala para ele que não tem nada a ver isso aí não. Aí eu falei, é o Senhor falando. Fui, conversei com ela, pedi ela em namoro, fui lá, conversei com os pais, já levei a aliança de... O dia que eu fui pedir os pais para namorar, eu já levei a aliança de noivado. E 3 semanas atrás a gente se casou no civil, só no civil, então a gente continua só sendo namorado, sexualmente falando. A gente continua só sendo namorado, então a aliança ainda está do lado direito e não do esquerdo. Janeiro agora eu concluo isso aí. O casamento diante de Deus e tal. Aí vem uma coisa. Ela vai se mudar para cá, se abriu também ao novo, se abriu a essa graça regeneradora. É uma pessoa muito destravada. Aquele óleo fresco tem sobre a cabeça dela. Ela me faz rir de doer a barriga. Ela me faz rir de chorar. É uma menina de Deus que ela sempre vem me surpreendendo com atitudes que eu não esperava para uma pessoa que não tem essa experiência toda e coisa do tipo. E eu estou aqui pregando esse Deus que o fardo dele é leve. É um Deus que trabalha em nós com fardo leve. Então eu estou na minha segunda conversão. Graças a Deus. Cara, coisa boa, cara. Coisa linda, maravilhosa. Os dias do sistema tá contado, irmão. E alguém acabou de escrever aqui também nas perguntas. Eu também levei 20 anos para enxergar Cristo. E é interessante que o evangelho, ele cura a gente da cegueira. Mas a religião é o tapa-olho que vestem na gente, né? A religião, ela não cega a gente, porque o evangelho, na verdade, curou a gente da cegueira. Mas a religião é um tapa-olho, né? É sempre escuro. E eu acredito que a Universal, ela é que nem o PT. Ela se perdeu no caminho, né? Eu, honestamente, sou muito fã do Bispo Macedo. Não sei nem... Queria até te perguntar se já teve alguma experiência pessoal com o Bispo Macedo. Como é que foi essa experiência, essas experiências? Só assistindo reunião com ele. Ele é muito simples,
ele é muito humilde, pintam ele muito malandro e coisa do tipo. Ele é muito simples. Há algumas pessoas que cercam ele, mostra que a igreja está melhor do que de fato está. Mas eu vejo ele, de fato, de coração mesmo, como um homem de Deus, como um homem que, quando a Igreja Universal começou, trouxe uma revolução para o Evangelho, que até então as igrejas eram tudo pequenininhas. A partir daí, inaugurou catedrais, e aí a coisa se expandiu. Hoje tem outras igrejas que não é Universal, com 5.000 pessoas. E eu creio que isso tem, sim, a influência da Universal. Eu o respeito muito. Nunca tive pessoalmente com ele, só em reuniões, ele fazendo a reunião, mas conversar com ele não. Com o genro dele, sim. Eu fazia programa de televisão todas as segundas-feiras na Rede TV com ele. E aí já participei de programa de rádio com ele, já conversei com ele. Quando eu estava gravando o meu programa de televisão, que eu tinha na CNT, de segunda a segunda, meu programa era de segunda a segunda. Na CNT, eu estava no estúdio, aí eu estava gravando, ele chegou, tive que segurar as pontas, porque ele é um grande líder, você fica nervoso, querendo ou não. Mas muito educado, é um homem também de caráter ilibado. A gente nunca viu falar nada de errado para ele. Mas o que está precisando, entendo eu, Cal, que é um avivamento. Esse avivamento, Cal, tinha uns 11 anos, mais ou menos, que eu estava orando. Ele não chegou lá, mas chegou cá. É tipo assim, a atitude da moça que eu fui casada me jogou na desgraça, mas eu caí na graça. É igual Sadraque, Caiu para cima. Caí para cima. E subo para cima. É tipo assim, o Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado em fogo, né? Mas eles não contavam com esse quarto homem lá da fornalha. Eu caí nas mãos dele e ele me cuidou. Não tenho trauma nenhum, não tenho problema nenhum, não tenho inimizade com a moça que eu divorciei. Nós não temos problema nenhum. Coração, louvado seja Deus, coração limpo e ainda amando o Evangelho. Porque eu percebi muitos pastores cansados, né? Eu aprendi uma coisa, Cal, que você, pastor, não precisa morrer pela igreja. A morte de Jesus é suficiente. Isso aí. Se mata pela igreja e aí você se perde. Uma das maiores bilheterias do Brasil se chama Bispo Macedo, né? A biografia do Bispo Macedo. É o Nada a Perder. Nada a Perder. E eu fui eu já tive muitas portas de cinemas abertos, justamente por conta da maior bilheteria da história brasileira ser gospel, ser cristã. Então, hoje, no próprio sistema de cinemas do Brasil, a igreja ela é muito respeitada. E assistindo aquele filme ali, eu fiquei chocado de como Deus fez. Porque a gente está no ministério, a gente sabe que o que o Bispo Macedo fez não foi uma estratégia. Uma estratégia não ia funcionar como aconteceu, né? Uhum. Chegou o momento da história que tinha mais igrejas, existiam igrejas universais em mais países do que o McDonald's. Isso. E se existe um revés no Brasil, se o Brasil hoje ele é evangelicalizado, é por causa desse homem chamado Bispo Macedo. Então eu respeito demais ele, o legado dele, mas uma coisa é fato, né? Aquilo ali se tornou um monstro, né? Uma vez eu tive uma experiência pessoal com Valdomiro, Bispo Valdomiro. Sim. E tinha umas 100 mil pessoas, tinha eu mais 7 pessoas em cima do palco, ele... as 7 pessoas ali eram deputados, era vereadores, eram pessoas da cidade. E eu fui naquela manhã ali, levado por um amigo vereador, e aí eu falei assim, eu preciso ganhar a cena desse cara, eu preciso ver qual que é desse cara. Tinha 100 mil pessoas de pé dentro do lugar, e ele chegou 5 horas da manhã, e ele ficava em cima de uma cadeira, assim, com as 2 mãos erguidas, e as pessoas iam passando debaixo da mão dele. Esse cara pregava, ele pregou por 1h30, que dava para ouvir um mosquito passando. Uma reverência, eu nunca vi uma multidão em tamanha reverência. E as pessoas no palco segurando as garrafinhas de água, segurando as toalhinhas. Era uma coisa inacreditável. E eu ali, né, observando, fazendo minhas conjecturas e falando, cara, esse cara deve ser picareta, esse cara deve ser bandido, deve ser, não é possível. Na hora que ele desceu do palco, assim, uma repórter veio e falou para ele assim,
o que o senhor tem a dizer sobre tudo isso que está acontecendo? Ele falou assim, eu só posso dizer que a mão de Deus está aqui. Quando o homem enfiar o dedo dele aqui, isso aqui vai tudo parar. E naquele dia ali ele falou assim, eu tenho pelo menos 5.000 pastores no Brasil. E eu sei que pelo menos 3.500 deles estão me roubando. Só que eu não vou parar a obra que Deus fez, me levantou para fazer, porque alguém tá roubando a obra de Deus. E às vezes eu me coloco no lugar desses caras e eu vejo que o monstro que o negócio virou, na verdade, são os câncer que se fundaram no meio do processo. Exatamente. Todo câncer é uma célula. É uma antiga célula. Só que essas células, elas se organizam a tal ponto que elas formam um tumor. Né? E eu percebo que o crescimento da igreja, ele funciona assim. Enquanto é um crescimento orgânico e ordenado, é como as células do corpo. O corpo inteiro é formado de células e está tudo bem. Mas, de repente, algumas células cancerosas, elas se vinculam, formando um tumor, comprometendo todo o organismo. E eu sou grato a Deus porque, na verdade, homens como esses, Bispo Valdomiro, Regis Soares, Bispo Macedo, embora hoje eu discorde 100% de como fazem, eles só estão revelando para o mundo aquilo que eles entenderam. Entenderam há 30 anos atrás. Né? Nos anos 80, Bispo Macedo levantou um avivamento de libertação. Meu pai fazia parte desse tempo, onde via demônio em tudo. Né? E é interessante que você descreveu bem, né? De um lado você teme a Deus, porque vai soltar um raio na tua cabeça, e do outro lado você está com as fraldas cheias do diabo, porque o diabo vai comer teu fígado. Isso. E no final você fala assim, pô, o que eu faço agora? Né? Eu continuo orando, né? E a gente sabe que milhares de pessoas foram alcançadas, foram curadas com aquele copo de água em cima da televisão, compraram a vassoura da fé, compraram um monte de coisa. E, de fato, a fé inocente, a fé do povo, funciona. Isso. Só não funciona porque a fé era certa, era porque era uma fé sincera, uma fé inocente. Exato. Deus, ele corresponde a uma fé inocente. Mas eu sou grato a Deus por homens como você, que está sabendo o que fazer com tudo isso. Né? Você podia ser mais um daqueles que passa amargurado o resto da vida, jogando pedra na cruz. Você teria talvez vários motivos para odiar a igreja de Jesus, mas você soube a tempo abrir os teus olhos para discernir o que é instituição, sistema e religião, daquilo que é a noiva pura, santa, gloriosa. Graças a Deus. Eu oro para que todo o sistema venha abaixo. Que essa igreja do sistema, ela morra diante dos nossos olhos, na Europa, na Ásia, na China, na África. Aonde tiver o sistema religioso, a gente proclama e declara que ele vem abaixo. Amém. Porque aonde a igreja de Jesus está, ela nunca vai morrer. A igreja de Jesus, ela não vai morrer. Não há rival, não há ameaça para a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é um corpo quântico. Ela é uma igreja mística. É impossível de alguém catar ela, é impossível alguém enclausurar, é impossível alguém calar a igreja de Jesus. Então, por isso que eu vejo que a igreja de Jesus, ela é esse organismo vivo e não aquela organização estática que é um monumento, né? A igreja de Jesus é um movimento, a igreja de Jesus não é um monumento. E eu oro para que Deus ele use toda a tua experiência para que você lidere um grande movimento. Amém. Um movimento da noiva de Cristo, um movimento onde a comunhão dos santos ela é real, um movimento onde as pessoas são mais importantes do que as coisas, um movimento onde a gente devolve para a humanidade o direito humano de ser, né? O direito humano de viver. A Igreja Nacional ela está com certeza carente de cultura. O problema da Igreja Nacional não é unção nem espiritualidade, é burrice. Ela precisa ser curada da burrice, da mente colonizada, ela precisa ser curada da estupidez, da ignorância. E eu acredito que a gente vai devolver a cultura para a Igreja Nacional. A cultura de ir por todo mundo, a cultura de você ir para o cinema, a cultura de você ir para o teatro, a cultura de você desfrutar de uma boa música, a cultura de você celebrar o Natal em família, mesmo com o pinheirinho pendurado ali. Né? A gente demonizou o coelhinho da Páscoa, a gente demonizou o pinheirinho, a gente demonizou o shopping center, a gente demonizou o teatro e no final das contas, na verdade, foi um sistema que apenas enclausurou a gente no sábado e domingo, exclusividade para a igreja. Né? Então, eu acredito que a gente está avançando nisso.
Eu tenho vontade de escrever um livro sobre a internacionalização do Brasil. Eu vejo, quando eu ando na cidade hoje, eu vejo o Brasil se tornando cosmopolita, o Brasil se tornando internacional. E essa é a mente de Cristo, uma mente que a gente não é brasileiro, a gente é cidadão do mundo, a gente é peregrino nessa terra, a gente ganhou as nações por herança, a gente pode desfrutar de toda a terra, não só do continente americano ou da América do Sul. Então a gente foi criado justamente para ir por todo mundo, pregando o evangelho, desfrutando das culturas, conhecendo outras pessoas, vendo a multiforme graça de Jesus nas diferentes expressões da igreja. Eu já estive lá entre os Maores, na Nova Zelândia, eu já estive entre os povos Zulus da África do Sul, eu já estive entre os chineses da Europa, os crentes chineses da Europa, e é maravilhoso ver como Deus ele usa cada cultura de uma maneira singular, fazendo a mesma coisa, né? Manifestando a igreja de Cristo sobre a terra. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar, que os fins nunca vão justificar os meios. Então não é porque a igreja universal faz uma coisa boa que a gente vai dizer que isso é justo. Não, não. Tem muita coisa injusta sendo feita na igreja universal, só que o fim é bom. E não é porque o fim é bom que a coisa injusta pode ser feita. Então, quando eu olho as dimensões dos templos, quando eu vejo o Edir Macedo voltando às práticas do Antigo Testamento, chamando o presbitério de levitas, de sacerdotes, de sumos sacerdotes, usando uma quepá, eu vejo que, na verdade, ele está voltando a justificar segundo as suas próprias obras. E a Bíblia diz que de Cristo vos desligaste, da graça decaíste, vós que procurais vos justificar segundo as vossas próprias obras. O maior inimigo da graça não é o pecado. O maior inimigo da graça é a justiça própria. Quando eu faço por merecimento, quando eu faço por performance. E creio que a Igreja Universal precisa ser curada dessa teologia pré-testamentária, essa teologia judaica, né? Está se tornando mais judaizante do que messiânica. Uhum. E a gente precisa devolver Jesus Cristo para a Universal, orar para que a Universal encontre Jesus de novo na história. Jesus saiu da pauta. Os processos ficaram maiores do que o Cristo da igreja, o cabeça da igreja, né? Eu tive já oportunidades de estar em reuniões da Universal, estar em reuniões de jovens da Universal e lamentar como os jovens são tratados, como são doutrinados, né? Eu ouvi um cara pregando 45 minutos com um livro do Bispo Macedo na mão e falava assim: você está achando que o bispo está enganado? Tá aqui, ó. E aí ele lia os trechinhos dos bispos. E aí eu fui vendo assim como a coisa degringolou, né? A coisa descarrilhou. E uma das melhores épocas da Europa, da Alemanha, foi no governo de Hitler. E Hitler foi justamente isso. O que ele fazia era tão injusto, mas era bom para o povo alemão. Era bom para o povo alemão. Meu pai fala que foi um tempo assim que a Alemanha explodiu. Ferrovias, economia, empregos. Só que uma coisa boa não é uma coisa justa, né? Tudo que é injusto, a gente precisa parar, tem que se opor, a gente tem que resistir o que é injusto. E o que é justo, a gente tem que morrer pela justiça. Se é justo, ainda que me custe a vida, eu vou fazer porque é justo. Não, mas é errado, mas é justo. Não, mas você vai preso, mas é justo. Não, mas você vai ser punido, vai levar multa, mas é justo. E se é justo, eu vou fazer. Em termos de igreja, vai crescer vai demorar mais para crescer. Mas é justo. Isso, é justo, é justo. Tem que fazer o que é justo. O justo nem sempre traz grandes resultados. O justo nem sempre é um crescimento explosivo. Mas é justo, se é justo, eu vou continuar fazendo porque é justo. Então, Rogério, tem um minuto ainda. Deixa suas considerações finais. Eu quero te agradecer aqui publicamente e dizer que foi uma honra poder te ouvir. E conte comigo. Talvez em algum dia, quiçá, estaremos juntos aí em Montes Claros. E com certeza vai ser muito bom.
Para mim vai ser um baita de um prazer. Eu não sei quando Deus vai preparar o dia, mas eu vou estar em Curitiba aí para te dar um abraço, com certeza, já com a minha ungida aí, tá? Claro, quero agradecer você, todo mundo. Eu tinha uma palavra aí falando, inclusive, sobre pessoas e coisas, mas deixa para outro momento. Vamos marcar uma outra. Tranquilamente. Com certeza. E aí, eu quero agradecer aí todo mundo que esteve aí com a gente. E tipo assim, se te jogaram na desgraça, a graça vai te aparar, tá? Vai te aparar, vai em frente. Um ano atrás, exatamente um ano atrás, eu estava destruído. Mas como eu me abri ao novo, eu estou vivendo, Cal, os melhores